Boa noite. Boa noite, pessoas. Oi, Raque, Kelly, Flávia. Oi, Beatriz. Boa noite, Clubhouse. Oi, Leda, Milena, Aline, Carla. Vamos chegando. Eu abri um minutinho antes para esperar vocês chegarem. Às vezes eu vou ter que fazer meditação à noite, viu, gente? Por causa da minha rotina pela manhã. Amanhã vai ser à noite novamente. Só para vocês se organizarem. Gente, que tanta coisa distante tem que fazer, pelo amor de Deus. E é exame disso, é exame daquilo. Faz um negócio, faz outro negócio. A gente não tem sossego no final da gestação. Boa noite, Manaus. E aí, galera? Bom, sexta-feira finalizamos a nossa meditação da semana passada. E hoje a gente reinicia aqui essa semana e a gente vai continuar falando da humanidade. Lembra que a gente começou falando sobre Deus, depois o cosmos e agora estamos na humanidade. A parte mais difícil, né? Deixa eu colocar aqui uma fotinha da nossa querida Santa Hildegarda. Então hoje, engraçado. Gente, é sempre engraçado. Eu falo sempre isso aqui, vocês devem me achar repetitiva. Mas sempre quando eu escolho um tema para falar, acaba acontecendo alguma coisa, ou no dia, ou na meditação que eu fiz do dia, enfim, ou na minha vida cotidiana, ou alguém me manda uma mensagem no Instagram que faz uma correspondência com o tema que eu escolhi. Então, no sábado, na verdade, eu já tinha escolhido um tema. Eu ia falar sobre o espelho, de um livro que eu gosto bastante, que é Histórias para Meditar, do Felipe Aquino. Eu vou falar dele aqui para vocês. E se eu não me engano, eu comprei esse livro aqui, eu não lembro se foi na livraria do Ítalo Marcilli ou se foi em algum retiro que eu fiz da obra da igreja. Mas enfim, esse livro estava aqui em casa, eu dei uma lida nele, tem umas coisas que eu gosto, e aí eu vou começar a falar um pouco para vocês, dentro dessa nossa meditação de Santa Hildegarda, alguns pensamentos desse livro, tá? Lá, Elise conhece ele, Felipe Aquino. E eu gosto bastante, assim, são reflexões rápidas, mas são reflexões que, algumas delas, as maiorias, né, tem relação com o que o Santa Hildegarda fala, tá? Então, vamos começar agora acalmando aí a cabecinha de vocês, concentrando aqui na meditação, parando de bater papo no chat, entendendo que a gente continua na nossa caminhada, continuamos dentro da quaresma, né? Então quem tá aí desde o início nas meditações sabe que estamos caminhando no deserto com falta de água, com falta de comida, com tentações, com ataques acontecendo pra gente, né, a todo momento, nessa caminhada, fazendo uma analogia com os 40 dias que Cristo se retirou para refletir, até porque ele já sabia o que ia acontecer com ele. Então, a chamada é para essa reflexão mesmo, né? A gente precisa se retirar um pouco, entender o que é esse movimento todo que está acontecendo, tanto dentro do universo quanto com a humanidade, né? Procurar por justiça, que nem eu falei lá no início lá das nossas meditações.
agir com inteligência. E a meditação, quando a gente finalizou a meditação de sexta-feira, Santa Edelgarda começou a falar de Maria, né? Então eu vou até voltar aqui uma parte que eu falei de sexta, para a gente dar continuidade. Então ela diz assim: Maria, em vós Deus apraz-se tanto, sentiu tal atração por vós, que mergulhou seu fogo de amor nas profundezas de vosso ser. Com muito amor que vos dedicou, ele nutriu o próprio Filho. Tão cheio de amor é o vosso corpo, que ele ressoa com sinfonia celestial. Vosso ventre exulta, exulta como a relva, relva onde caiu o orvalho, relva que o orvalho impregnou de força viva. É o que acontece convosco, mãe de toda alegria. Canção para Maria. Ó vós, vergonha incandescente, vigorosa e viva, no movimento do Espírito, em meio a sábios e santos suplicantes, desabrochais em luz. Quando chegou a hora de dares flor, ó bálsamo perfumado, em vós floresceu a linda flor. É a linda flor que empresta o perfume àquelas ervas, a tudo que murchara e secara. A linda flor devolve-lhes o viço exuberante. É por intermédio da água que o Espírito Santo triunfa de toda injustiça, concedendo em plenitude todos os seus dons, para que a humanidade possa prosperar no orvalho da justiça e e fluir para coisas espirituais na corrente da verdade. Será que a humanidade nunca descobre Deus no caminho da justiça? Será que as pessoas nunca percebem como a semente terrena cresce quando cai ao solo e é impregnada pela chuva e pelo orvalho? Como se isso pudesse acontecer sem a interferência do Criador de todas as coisas. Contemplando Deus, esqueceriam todo o mal, do mesmo jeito que ninguém se lembra como nasceu, embora saiba de fato que nasceu. Quando a pessoa entende a justiça, ela abandona o individualismo. Os justos saboreiam e embebem a virtude. Isso os fortalece, como se fossem viciados em vinho. Contudo, ao contrário dos ébrios, jamais ficam fora de si, jamais perdem um controle ou não sabem o que fazem. Os justos amam a Deus, de quem não pode haver tédio, mas sim apenas êxtase completo, constante. A primeira semente do desejo ardente de justiça sopra através da alma como o vento. O gosto pelo bem nela brinca, como se fosse a brisa. A consumação desta semente revitaliza a alma, de um jeito parecido com o do mundo aprimorado. A alma glorifica a Deus, realizando boas ações. A alma é apenas tão forte quanto suas boas obras. Assim como a criação divina, isto é, o gênero humano, nunca cessa para chegar ao fim, mas ao contrário, desenvolve-se continuamente. Também as obras da humanidade nunca hão de desaparecer. As coisas que conduzem a Deus resplandecem nos céus, enquanto as que são diabólicas fazem-se notar pelas más consequências. E aí, para meditar em cima desse escrito de Santa Edelgarda, eu trouxe, como eu disse, né, um livro agora para a gente refletir em cima dele, que se chama Histórias para Meditar, do professor Felipe Aquino. E tem uma passagem aqui que se chama A Casa dos Mil Espelhos, que eu achei bem interessante para a gente refletir. Ele escreve assim: tempo atrás, em um distante e pequeno vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Um pequeno e feliz cãozinho soube deste lugar e decidiu visitar. Lá chegando, saltitou feliz escada acima até a entrada da casa.
Olhou através da porta da entrada, com suas orelhinhas bem levantadas e a cauda balançando tão rapidamente quanto podia. Para sua grande surpresa, deparou-se com outros 1000 pequenos e felizes cãozinhos, todos com suas caudas balançando tão rapidamente quanto a dele. Abriu um enorme sorriso e foi correspondido com 1000 enormes sorrisos. Quando saiu da casa, pensou: que lugar maravilhoso, voltarei sempre, um montão de vezes. Neste mesmo vilarejo, um outro pequeno cãozinho, que não era tão feliz quanto o primeiro, decidiu visitar a casa. Escalou lentamente as escadas e olhou através da porta com um semblante meio hostil para dentro da casa, pois ele não sabia o que iria acontecer. Quando ele viu 1000 olhares hostis de cães que lhe olhavam fixamente, rosnou e mostrou os dentes e ficou horrorizado ao ver 1000 cães rosnando e mostrando os dentes para ele. Quando saiu, ele pensou: que lugar horrível, nunca mais volto aqui. Todos os rostos no mundo são espelhos. Então, as más consequências dessa meditação de hoje são espelhos das nossas escolhas. Hoje mesmo uma pessoa escreveu no meu Instagram, eu adorei, porque servia para a meditação de hoje. Ela falou assim: você produz tanta coisa boa aqui, tanto conteúdo, fala tanta coisa boa, por que se incomodar com o que foi dito sobre você? Porque falaram, me insultaram ontem, né? Aí eu respondi: mas quem disse que eu me incomodei? Esse é um reflexo do seu sentimento. Você se sentiu incomodada com o que você leu e está projetando esse espelho em mim, achando que eu estou incomodada. E eu não estou incomodada. Entende? Então isso acontece a todo momento e não é por maldade, é uma projeção psicológica mesmo. E a gente precisa estar atento a isso. Por isso que é importante acordar com um sorriso na cara, mesmo que aquele dia não seja um dia bom. Que você já acorde espremida. Acorda com um sorriso no rosto. Porque você vai refletir isso para você e para os outros. Quando você se olha para a casa de 1000 espelhos, você olha e reflete em você um sentimento que você talvez nem saiba que está dentro de você, como no cão hostil, no cão que rosnou quando viu outros cães na frente dele. Então, o que você considera chato em outras pessoas reflete o teu próprio defeito. E o mesmo vale para as coisas boas, igual nessa meditação do Felipe de Aquino. O nome disso é a lei do espelho. O que você vê nos outros é o teu reflexo. Então, quando você se incomoda demais com alguma atitude, você acha que a pessoa é agressiva, você acha que a pessoa é arrogante, você acha que a pessoa, enfim, sei lá, é chata. Talvez você e essa pessoa sejam realmente muito semelhantes. Porque tudo é questão de saber se conhecer e de se reconhecer nas outras pessoas, para poder identificar os defeitos e as qualidades e poder ajustar isso, aceitando ou modificando as suas atitudes em busca de uma vida mais feliz e de uma convivência mais pacífica com os outros. Então, a todo momento, a gente pede paz. Nossa, o filme que eu vi ontem é Além da Tempestade, se eu não me engano, a história do Dom Mizzoni. Tá no canal Luminé. Fala exatamente isso. Ele foi um padre que viveu na época de 1920, né? Nessa época, 1920. E o fascismo estava entrando na Itália, né? Do Mussolini. Era uma ditadura, né? Era mais um movimento ditatorial, autoritário. E ele convivia lá com camponeses e trabalhadores numa região da Itália chamada Argenta. E quando ele chegou
nessa região, né, para exercer o seu ofício lá, ele foi muito hostilizado pelos socialistas que lá viviam. Não queriam ele lá, porque eles eram ateus, eles não queriam um padre lá. E ele se fez firme, ele ficou firme igual uma rocha, já falamos sobre isso aqui nas meditações. E fez o trabalho dele com excelência, independentemente das pessoas hostilizarem ele ou não. Ele não deixava de responder às pessoas, mas respondia com inteligência e justiça. Ele não é santo, ele é um mártir da igreja, mas vendo a atitude dele, eu pensei exatamente dessa forma que a gente precisa agir, com firmeza e com justiça. Por isso que muitas das vezes as pessoas falam, nossa, mas como que você consegue responder assim? Porque a gente não está no mundo para agradar os outros. A gente está no mundo para cumprir o nosso dever. E o padre estava ali naquela região para cumprir o dever dele, tanto que ele cumpriu muito tão bem que ele foi assassinado pelos fascistas. Ele estava ali para cumprir o dever dele. E naquele momento, ele defendia os seus, que eram as pessoas daquela região. E ele era um padre para frente também, ele criou uma cooperativa feminina, né? Ele deu voz para as mulheres. Enfim, vocês precisam assistir esse filme. Porque esse filme, ele reflete exatamente a meditação do Filipe de Aquino. Tanto que ele foi perseguido justamente por uma pessoa que olhava para ele e quando ele olhava os defeitos, que na verdade não eram defeitos do padre, eram defeitos dele próprio, ele estava só refletindo o problema dele no outro, no padre. Como se fosse uma criança, sabe? Uma criança, quando vem no mundo, ela não sabe distinguir o que é ela e o que circunda ela. Né? Eu vou passar por essa experiência agora. Mas todos nascem, né? Qualquer criança nasce com o sentimento de pertencer ao mundo como um todo. Depois, o bebezinho passa a entender as diferenças e a construir a sua individualidade. Então, com o tempo, a gente consegue aprender a reconhecer a nossa identidade e nos compararmos a outras pessoas, entendendo e reconhecendo a nossa imagem, sabendo quem somos. E nós nascemos para ser. Então, tudo que vemos à frente, né, de uma outra pessoa, a gente sempre corre o risco de projetar sobre ela as nossas falhas. E não só as falhas. Por exemplo, essa pessoa achou que eu estava incomodada, porque ela ficou incomodada. Não é uma falha ficar incomodado. É até que é uma falha, né? Porque não tem por que ficar incomodado com ataques de rede social. Né? Eu já falei isso num destaque aí. Esses ataques alteram alguma coisa no meu trabalho? Alteram a minha conta bancária? Alteram algo na minha família? Não. Então, não é para se incomodar. A gente se incomoda com coisas reais, da vida concreta. Quem vive uma vida abstrata, uma vida virtual, tem esse ímpeto, né, de se incomodar ou de não entender o que está escrito. Quem trabalha em mídia social aí sabe do que eu estou falando. Então, o nome desse mecanismo é projeção psicológica. Ele se destina, na verdade, de nos proteger dos nossos próprios problemas. Mas o risco é de se projetar, né, no outro aquilo que não lhes pertence. Porque é apenas o reflexo da nossa identidade, que nos incomoda. O nosso lado obscuro. Temos diversas sombras dentro da gente, que a gente quer mudar. E é tão difícil que a gente não consegue enxergar. Então esse tempo de meditação é um tempo da gente confrontar as nossas sombras. É um tempo da gente conseguir enxergar isso.
Eu achei ótimo o que aconteceu, porque eu fiquei reflexiva. Eu falei assim, o que eu falei essa semana que pode... que eu posso talvez estar projetando as minhas falhas no outro. O que aconteceu durante essa semana passada? Fiquei refletindo, pensando, tentando lembrar. Que isso é importante. Então, para aceitar e compreender melhor os outros, para respeitar os outros. Então, por exemplo, esse padre, ele não tinha uma briga política, né? Ele não era um padre político, mas ele defendia os seus, né? As crianças que ele educava, as pessoas que ele ajudava da comunidade, que tinham um posicionamento político diferente do que estava acontecendo naquela época. E por causa disso ele foi assassinado. Mas ele não tinha uma predileção. Entende? O que ele fazia era respeitar o outro, era servir o próximo, era educar o próximo dentro das leis de Deus, que é o que Santo Edgardo fala o tempo todo. As pessoas classificam a santa como se ela fosse XYZ, mas o que ela fala é o que ela via, era o que era apresentado para ela pela luz divina, por Sofia. Ela via e passava aquilo para frente, não era a opinião dela. Então a gente precisa refletir, ponderar e analisar a forma como nós nos colocamos de frente a nós mesmos. Porque dessa forma que a gente vai se colocar de frente ao outro. Então, uma vez que a gente compreenda isso, a gente consegue usar isso, né, essa lei do espelho, ao nosso favor. Observando, além dos defeitos que nos incomodam para poder corrigi-los, também as qualidades dos outros. Porque o que a gente olha como qualidade no outro, a gente possui também essa qualidade. Então, dessa forma, a gente consegue descobrir quais são os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, para a gente atenuar o que é fraco e aumentar o que é forte. Então, para a gente encontrar uma conexão positiva que nos permite erguer, né, pontes de convivência pacífica, porque o que aconteceu ontem não foi uma convivência pacífica. Você entende? Porque a pessoa não conseguiu olhar a parte positiva. Ela só olhou o que ela não entendeu nada, né? Mas ela só olhou a parte negativa que está dentro dela. Ela não viu a parte positiva. Então, para a gente construir relações duradouras em todas as áreas da nossa vida, amizade, amor, trabalho, convivência pacífica dentro das mídias sociais, convivência pacífica, que nem o padre Dom Mizone fez, né? Uma convivência pacífica entre pessoas com identidades e predileções políticas diferentes. A gente precisa aprender a interpretar bem a lei do espelho. Assim como o cachorrinho mostrou. O primeiro foi sorrindo, refletiu, né? Tinham 1000 espelhos na frente dele, refletiu 1000 sorrisos. O outro que foi mal-humorado se olhou no espelho, refletiu 1000 cachorros mal-humorados na frente dele. E ele ficou ainda mais mal-humorado ainda. E o outro que estava feliz ficou mais feliz ainda, porque ele viu muitos cachorros sorrindo para ele. Então essa é a nossa reflexão, nossa meditação de hoje. Vamos finalizar ela com uma oração novamente para São Miguel Arcanjo, pedindo proteção durante esse nosso combate. Isso vai acontecer várias vezes comigo aqui, vocês podem ter certeza disso. Foi o segundo em menos de um mês, né? Não se preocupem comigo, a gente tá bem. Eu e Ana Sofia.
E vamos pedir proteção. Porque isso vai acontecer ou já está acontecendo com vocês também na vida de vocês. É normal. Entendam que a gente vive dentro de uma dualidade. O que importa não é quando a gente vai tirar a espada para bater no inimigo, e sim a luz que a gente vai emitir para ofuscar o mal. O mal não vive na presença do bem. Então, se há escuridão, lembrem-se, levem luz para a escuridão e não uma espada. A menos que seja para defender os seus. Então, como eu disse, qualquer ataque que vocês sofram, se não prejudicar sua família, você próprio, fisicamente, e sua conta bancária, não erga a espada. Leve luz. Leve discernimento. É dessa forma que a gente combate o mal. Com luz. Então, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobre-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, protegei-nos na luta para que não pereçamos no tremendo juízo. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Um beijo. E amanhã voltaremos novamente à noite, não se esqueçam. E quarta-feira a gente volta pro horário da manhã. Porque, deixa eu ver aqui. Quarta-feira, a princípio eu não tenho nenhum exame de manhã, tá, gente? Um beijo, até amanhã.